E vamos então para o nosso texto de hoje, que é Provérbios capítulo 11, verso 10. Nós vamos continuar a nossa exposição no livro de Provérbios. E hoje trataremos do verso 10. Provérbios capítulo 11, verso 10, diz assim a palavra do Senhor: No bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos há júbilo. Perecendo os perversos há júbilo. Vamos orar. Oh Deus, fala ao nosso coração, ilumina a nossa mente, edifica a tua igreja nessa noite, que sejamos alimentados pela tua palavra, palavra que norteia os nossos corações em todos os momentos, em todas as situações. Oramos assim no nome de Jesus, amém. Quando você pensa, cidade do Rio de Janeiro, que vem na sua cabeça? Não precisa falar, só pensa. Você que está assistindo o nosso culto, se é de outra cidade, talvez a sua perspectiva vai ser um pouco mais diferente. Mas nós que moramos aqui no Rio de Janeiro, cada um aqui vai colocar uma ênfase, algo que chama a atenção na cidade. E se você tivesse que resumir em poucas palavras, você daria aí uma definição sobre a nossa cidade. Se eu falasse para você evangélico no Brasil, o que viria à sua cabeça? A minha preocupação é que, até mesmo eu, quando falo de evangélico, dispara na minha mente um pensamento negativo, de uma igreja que não está cumprindo com a sua função. E isso não é de vez em quando. Quando você vê uma notícia num jornal, quando você vê alguém da sociedade usando a palavra evangélico, você fala, lá vem alguma crítica, já vão puxar algum assunto para falar mal da igreja evangélica. Mas, meus queridos, eu me deparei com um livro que me assustou positivamente. Esse livro é do Juliano Speyer. O título dele é O Povo de Deus. Quem são os evangélicos e por que esses importam? Quem são os evangélicos e por que esses importam? Quando você lê um título desse, O Povo de Deus, dá a impressão que é um livro evangélico, mas não é um livro evangélico não. Eu vou dizer quem faz a apresentação do livro e você vai se assustar, talvez, com muita probabilidade. É Caetano Veloso. Eu sabia que você ia se assustar. Mas o Speyer, ele é um pesquisador, um sociólogo brasileiro, mas estuda numa universidade americana. E ele resolveu fazer um trabalho sobre uma comunidade na periferia de Salvador. E ele então resolveu mudar para Salvador e ficar ali por 18 meses para fazer a pesquisa de campo. Enquanto ele está vivendo ali naquela comunidade, enquanto ele está estabelecendo os seus links com aquela sociedade para recolher os seus dados, o que acontece? Alguém avisa para ele que ele está sendo ameaçado de morte pelos traficantes, por uma razão muito simples. Quem é esse sujeito diferente que está habitando aqui e não faz nada o dia inteiro? Nem todos os pesquisadores causam essa impressão. Mas naquele caso e naquela circunstância foi a impressão que ele causou. Um sujeito que fica andando, observando as pessoas. Então disseram para ele, o pessoal está achando que você é alguém infiltrado aí da polícia e tal. E aí ele teve uma ideia. Ele falou, eu vou andar com os evangélicos do bairro. Vou entrar numa igreja e vou me disfarçar de evangélico, ou pelo menos alguém que vive ali entre eles, e isso vai me dar alguma proteção. E para evitar um confronto maior ou um problema maior com os traficantes daquela periferia, ele então começa a caminhar com os crentes. Ele é um estudante, nada de... Aliás, no texto... No livro ele deixa isso muito claro, ele não é evangélico, ele não tem religião. E aí ele começa a ficar impressionado, a pesquisa dele não era sobre igreja evangélica, ele começa a ficar impressionado com o comportamento e a maneira da igreja evangélica viver, como as pessoas se relacionam dentro de uma igreja evangélica. E aquilo o choca de tal forma que ele muda a linha de pesquisa dele e ele começa a observar o modo de vida dos crentes da igreja evangélica dentro de uma comunidade na periferia de Salvador. E 6 meses depois,
o orientador dele vai visitá-lo. E eles estão caminhando por aquele bairro, por aquele lugar. E aí o orientador dele, passando pelas ruas, diz o seguinte para ele: só falta você me falar que as casas que são rebocadas e pintadas, que não estão com tijolo à vista, são as casas dos evangélicos. E não deu outra. A casa dos evangélicos eram as casas mais limpas e mais bem cuidadas. E aí eu queria destacar algumas coisas que ele traz no livro. Ele vai falar no capítulo 2 sobre o preço do silêncio. E ele diz o seguinte: os sociólogos, se você pegar os livros, as pesquisas dos sociólogos mais respeitados do Brasil, todos eles já analisaram o fenômeno chamado evangélico aqui no Brasil. Todos eles já sabem que o movimento está acontecendo com intensidade nas estruturas das crenças e valores do nosso país. E aí a eleição de 2018, de alguma forma, deixou isso muito claro. Só que, de acordo com o próprio autor, ele fala: esses dados são negligenciados por muitos jornalistas, formadores de opinião e intelectuais. Eles negligenciam o crescimento do cristianismo evangélico. E aí ele diz: essas pessoas não entendem que é menos importante os pastores oportunistas e carismáticos. Esses pastores oportunistas e carismáticos, que muitas vezes são midiáticos, eles não são o grande fenômeno do Brasil. E aí ele vai falar: o que mais influencia são as igrejas pequenas, espalhadas pelos rincões desse país, transformando a realidade da nossa nação. E aí ele diz: as pessoas estão mudando as suas condições de vida, porque as igrejas estão funcionando como um estado de bem social, informal, ocupando espaços que o poder público não consegue estabelecer ali a sua atuação. E aí ele vai dizer com muita ênfase no livro que uma nova classe média surge no Brasil, marcada por evangélicos que, a partir do momento que eles acolhem a fé, eles são estimulados a viver uma vida ética, a uma vida moral mais séria, a ter um relacionamento com os irmãos de igreja, com a própria igreja e também com a sociedade, marcado pelo respeito, marcado pelo amor. E essas pessoas então se engajam, elas querem entrar na universidade, elas querem progredir financeiramente, elas estão focadas num bem-estar, numa constituição de família, elas querem ter filhos. E aí ele então começa a mostrar um movimento que às vezes nós próprios evangélicos não percebemos que acontece no Brasil, e corremos o risco, assim como muitos jornalistas, assim como muitos intelectuais, assim como muitos que estão aí nas mídias falando o tempo todo mal da igreja, a gente embarca nessa narrativa. E aí nós temos aqui um livro escrito por um pesquisador. É claro que ele tem uma amostra ali pequena em Salvador, mas essa amostra ela é reverberada por outras pesquisas, e o próprio IBGE mostra claramente o quanto a igreja evangélica tem crescido no Brasil. E é claro que quando a gente fala de crescimento de igreja evangélica, a gente não está afirmando que todo mundo que está dentro de uma igreja evangélica leva Deus a sério. Nós não estamos afirmando que todo mundo que está aí dentro de uma igreja evangélica é uma pessoa honesta, é uma pessoa justa. Mas à medida que a palavra de Deus é pregada, à medida que Cristo é exposto nos estados, nas cidades do nosso país, é óbvio que pessoas estão se rendendo aos pés de Jesus e estão querendo ter uma vida de acordo com os padrões que o próprio Cristo estabelece. E nós então não conseguimos enxergar esse movimento porque os dados, as informações, elas não conseguem chegar até nós. E aí, meus queridos, nós precisamos entender, de acordo com esse texto que lemos aqui em Provérbios, que no bem-estar dos justos exulta a cidade. Quanto mais os justos se manifestarem numa cidade, maior vai ser a alegria do povo, a presença dos justos na cidade. É sobre isso que eu quero falar. O texto fala de uma cidade que se alegra com a satisfação dos justos. A palavra bem-estar aqui, no bem-estar, ela fala sobre felicidade, prosperidade, satisfação.
no bem-estar dos justos é quando você encontra um justo feliz, quando você encontra um justo que tem espaço para desenvolver a sua vida numa sociedade, porque não tem coisa pior do que você ser justo e, por ser justo, você pagar um alto preço inserido numa sociedade iníqua. E a gente ainda tem essa dificuldade no Brasil. O Brasil ainda é uma terra, ainda é um país que favorece muito a perversidade, a corrupção, o engano. Mas, meus irmãos, nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, fomos chamados para nos mantermos justos. E aí surge uma pergunta: que justiça é essa? No bem-estar dos justos. Mas quem são os justos? Se você ler o capítulo todo, e sugiro que o faça em casa, você vai perceber que essa palavra justo ou justiça, ela se repete por pelo menos 15 vezes nesse capítulo, deixando claro que é uma ênfase do autor falar sobre a justiça. E é o próprio capítulo que vai responder quem são os justos. No versículo 1, os justos são caracterizados pela honestidade. Olha o que diz Provérbios 11:1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. A justiça de um povo se manifesta quando nós não queremos nada aquém e nada além. A justiça de um povo se manifesta quando nós temos relacionamentos pautados pela exatidão. A palavra justo aqui no versículo 1 é shalem, que significa completo, perfeito. Não tem balanças enganosas. Uma prática muito comum de Jerusalém, de Israel, quando se perdia, quando se distanciava do Senhor e as balanças ficavam injustas. A trapaça, o engano, aquela sensação de que você se deu bem quando você vendeu alguma coisa para o outro, falando que aquilo era muito bom, que aquilo funcionava perfeitamente, e você sabe que aquilo vai dar problema na mão da pessoa que você vendeu, mas você fica feliz porque conseguiu um valor importante, você conseguiu um valor que você achou que saiu por cima naquela negociação. Essa cultura brasileira precisa ser transformada quando os justos vivem nesse país. Honestidade. Vai vender um carro? Você sabe os problemas que o seu carro tem? Não minta. Não minta. Perca dinheiro, mas venda pelo preço justo. Vai vender algum produto seu? Não supervalorize o seu produto, aproveitando da ignorância do outro que talvez não entende daquilo que você está vendendo. Sejamos justos. Sejamos honestos. O texto também vai dizer que os justos, além de honestos, são aqueles que recebem o livramento de Deus. Olha o que diz o verso 8: o justo é libertado da angústia e o perverso a recebe em seu lugar. A palavra para justo aqui, que é a mais usada, no capítulo, é tzadik, que significa: o justo é aquele que anda corretamente, aquele que é certo. Ele é libertado da sua angústia. Por quê, irmãos? Isso é uma conta simples. É uma conta simples. Quando você tem problema na vida, que não decorrem das suas quebras morais e éticas, você entende que aqueles problemas não são consequência de algo errado que você fez. Isso traz paz ao seu coração naturalmente, você não fica angustiado ou não tão angustiado. Mas quando nós, além das angústias e dos problemas normais da vida, nós acumulamos outros problemas que decorrem da nossa tentativa de sermos trapaceiros, isso pode trazer às vezes um prejuízo enorme para nós. Isso gera uma angústia muito maior. E aí o texto, ele está fazendo exatamente esse movimento aqui no verso 8. O justo é libertado da angústia e o perverso a recebe em seu lugar. Então nós temos visto nos últimos anos, graças a Deus, na nossa sociedade brasileira, muitas pessoas de colarinho branco, que a gente achou que nunca iria receber a devida punição ou a devida justiça sobre eles, e a gente consegue ver um movimento, pelo menos, ainda superficial, mas que nos dá uma pontinha de esperança. A gente percebe o movimento das trevas para tentar impedir isso. Mas a grande verdade é que quando os justos habitam numa terra, eles vão receber o livramento do Senhor.
Outra característica que os justos têm aqui nesse capítulo 11 é que eles estão voltados para o bem. A gente poderia traduzir essa palavra bem aqui para ingenuidade na nossa linguagem popular. Sabe quando você diz, nossa, aquele sujeito é ingênuo, ele não consegue ver maldade. Olha o que diz o verso 23 do capítulo 11. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. Meus queridos, se nós somos justos, o nosso coração vai se inclinar sempre para o bem. Nós não teremos facilidades para manipular ou para vivermos de acordo com a maldade. O nosso coração não fará movimentos em direção à maldade para atingir o outro. O justo é aquele que procura o bem. Ele não vive numa zona cinzenta. Sabe o que é zona cinzenta? Você tem um mal declarado, o indivíduo que é mau, ele sabe que ele é mau e ele sabe que ele trabalha para o mal. Mas você tem aqueles que têm uma capa de bondade, uma capa de ser do bem, mas que conseguem maquinar o mal de uma maneira sutil, de uma maneira obscura, e você não sabe se ele é bem ou se ele é mal. Por isso que o texto enfatiza, os justos, eles tendem somente, grifa, somente para o bem. Não existe movimento de maldade no coração do justo. E aí a palavra-chave, preocupação com o coração. É o que Jesus vai dizer. Às vezes a gente consegue se aparentar como sendo pessoas de bem, mas o nosso coração é mau. Por isso que Jesus vai dizer que a gente tem que tratar o coração, porque é dali que surgem todas as nossas imundícias, todos os nossos pecados, tudo aquilo que nos contamina, diz o Senhor Jesus Cristo. Mas o coração do justo, ele está sempre e somente inclinado para o bem. Quem são esses justos? São aqueles que não confiam nos seus próprios recursos. Olha o que diz ainda no capítulo 11, verso 28. Quem confia nas suas próprias riquezas, cairá. Mas os justos reverdecerão como a folhagem. Quem é o justo? O justo é aquele que confia no Senhor. Ele não confia na sua riqueza, ele não confia no seu intelecto, ele não confia no seu poder, ele não confia no seu carisma. Ele sabe que tudo que ele é, tudo que ele tem vem de Deus, e ele então confia no Senhor como a fonte única para sustentar, para guiar, para nutrir e para capacitar a sua vida em cada etapa, em cada processo. Tudo isso produzirá um efeito na cidade. Quando nós vivermos como justos, e à medida que nós vivemos como justos, isso vai transformar a cidade do Rio de Janeiro. Você é um agente da justiça, você é um justo que é colocado por Deus estrategicamente em vários pontos dessa cidade, para que essa cidade ela se alegre com a sua justiça, justiça essa que é derramada por Deus ao seu coração. Por isso que o texto vai dizer, a cidade se alegra com os justos. Por quais razões? Porque aonde um justo está, a paz impera, a guerra cessa. Aonde um justo está, o amor é estabelecido por Deus, o amor incondicional que não depende de troca, que não depende de barganha. Aonde o justo está, a impunidade enfraquece. As pessoas sabem que com você não adianta. Elas sabem que você é um indivíduo que o jeitinho pernicioso brasileiro não vai colar, porque nós somos o povo do sim, sim e do não, não. Nós não somos o povo das trevas, nós não somos o povo das salas fechadas para as maquinações absurdas, obscuras. Nós somos o povo da luz, diz a palavra de Deus. O respeito mútuo é enaltecido aonde o justo está. Traços celestiais ressaltam a cidade opaca. Nós somos os luzeiros de uma cidade que cada vez mais perde a graça, perde o vigor, perde o sentido. A cidade se alegra com o enfraquecimento da impunidade. É muito duro ser honesto num país desonesto.
é cruel. Agora, não pense que isso é só um privilégio de brasileiros, não, viu? Quando nós olhamos para o Salmo 73, um salmo de Asaf, Asaf está muito chateado, porque Asaf diz no versículo 3, eu tenho inveja. Olha, ele está confessando um pecado, né? Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Não tem coisa pior do que você ver alguém da sua área, que trabalha no mesmo ramo que você, ou da mesma faculdade, que consegue as coisas por meio de esquemas que você não entra nesses esquemas e por isso não consegue. Você vê essas pessoas deslanchando profissionalmente ou tendo uma lucratividade muito maior que a sua, e isso aperta seu coração, isso te decepciona, isso te deixa chateado. Nós precisamos ler não só a crise de Asaf, mas a conclusão que ele chega dessa realidade. Ele diz, não tem problema não. Todos nós estaremos diante de um tribunal. Eu sei o futuro que está reservado para os perversos, e eu sei qual é o futuro que está reservado para mim. O justo se apega ao seu futuro, tranquiliza o seu coração. Por isso, meus irmãos, às vezes é difícil, às vezes é muito difícil confiar no Senhor. Às vezes é muito complicado dizer não, quando somos pressionados para agir com injustiça. E esse é um desafio da igreja evangélica brasileira. O desafio de ser uma igreja que vive na justiça. Uma igreja que resplandece com uma ética, com uma moral, de acordo com os padrões estabelecidos pelo próprio Deus. Nós não podemos nos omitir. Nós não podemos ir para a zona cinzenta. Sou evangélico, mas pratico coisas que as pessoas aí fora também. Nós não podemos ir para essa zona. Quando Israel se omitiu, Deus deixou claramente registrado a reação dele diante dessa situação. Olha o que o livro do profeta Isaías, capítulo 1, versos 22 e 23 diz. Como se fez prostituta a cidade fiel. E olha que nós estamos falando de Jerusalém, uma cidade que foi chamada, ela toda, para resplandecer no mundo, como povo de Deus. E Deus a chama de prostituta, porque ela deu as costas para Deus e se envolveu com outros deuses falsos. Ela que estava cheia de justiça. Nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Como parece o nosso país, né, gente? Olha só Sofonias, que vai dizer, ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. O seu príncipe são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem ruídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos, e os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Três classes, né, de liderança que são afetadas aqui, ou que o profeta Sofonias coloca como tendo sido tomado pela corrupção: os reis, os juízes e a liderança religiosa. Isso destrói uma nação. É isso que torna uma nação iníqua. É quando, como um reflexo da sua sociedade, todos os seus poderes estão contaminados. É preciso focar na responsabilidade contra a impunidade. Deus nos chama para vivermos na justiça. Olha o que diz o Salmo 82. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Até quando vocês vão ficar aí batendo palma para os ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão.
Procedei retamente com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. É responsabilidade da igreja. É responsabilidade da igreja fazer um movimento para que a opressão diminua no nosso país. E não tem forma melhor ou estratégia melhor de fazer isso do que sermos testemunhas aonde estamos e proclamarmos o Evangelho através de plantações de novas igrejas, através de incentivo, e de investimento em missões que estão aí trabalhando também. Deus está atento aos justos da cidade. Deus está atento a você. Você não está sozinho. Deus cuida de você, Deus cuida do seu trabalho, Deus cuida da sua empresa, Deus cuida da sua vida, Deus cuida do seu sustento. Não acredite na sedução enganosa do diabo, de que a injustiça vai fazer você prosperar mais do que a justiça de Deus. Deus está atento aos movimentos que acontecem na cidade. Eu quero destacar um exemplo, Sodoma. Quando Deus propõe destruir Sodoma, Ele chama Abraão, lá em Gênesis 18, 23, e diz: olha, está aproximando o dia da destruição, e eu vou destruir Sodoma. E Abraão pergunta para Deus: mas o Senhor vai destruir todo mundo lá em Sodoma? Há justos lá, o Senhor não pode destruir igualmente tanto o justo quanto o ímpio. É injusto o Senhor matar o justo. Aí Deus fala para Abraão: tudo bem, Abraão, me faz um favor, vai lá em Sodoma, vê se tem lá 50 justos. Se tiver 50 justos lá, eu não destruo a cidade toda. E aí Abraão fala para Deus: ah, Deus, mas tá bom, e se eu for lá e tiver 45? Aí o Senhor vai destruir, porque não tem 50? Aí Deus fala: tá bom, Abraão, então se tiver 45. Aí Abraão fala: ah, mas e se tiver 40? Resumindo uma conversa longa entre Deus e Abraão, ficou em 10. Abraão, se você encontrar 10 justos, eu não destruo a cidade. Sabe por quê? Porque Deus tem propósito com os justos espalhados na cidade. Rio de Janeiro não foi destruído porque você está aqui. O Brasil não foi destruído porque a igreja está aqui. O mundo ainda não foi destruído porque os justos se espalham por toda a terra. E nós não estamos aqui por estar, não. Estamos aqui porque nós temos um propósito. Assim como os justos das igrejas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, porque os justos de Corinto tinham um papel naquela cidade. Ele escreve para Roma, escreve para as igrejas da galáxia, ele escreve para Éfeso, escreve para Filipos, para Colossos, para Tessalônica. E quando Paulo escreve para essas igrejas, ele trata de questões específicas, do perigo que essas igrejas corriam, porque elas estavam deixando de viver como uma igreja justa. Coisas do mundo estavam contaminando a igreja. Em vez da igreja influenciar a cidade estava influenciando a igreja. E Paulo pastoreia essas igrejas, assim como João escreve as 7 igrejas da Ásia Menor. São os justos espalhados pela cidade. A igreja é o sal que tempera a cidade. A alegria de uma cidade não está nos seus hotéis de luxo, nas suas casas de shows, nos seus restaurantes requintados, nos modernos shoppings ou na sua beleza natural indescritível. A alegria de uma cidade está quando a justiça impera nela. E a justiça vai imperar na nossa cidade quando entendermos o nosso papel de justos espalhados na cidade do Rio de Janeiro. A alegria da cidade está na possibilidade de promover o bem-estar dos justos. Sabe o que isso significa? Quando a justiça é algo tão impactante e profundo numa cultura, que você, como justo, você não se preocupa com o iníquo, porque você sabe que ele será punido. Não terá impunidade para o injusto. Talvez você, até cansado, desanimado,
diz: mas isso não vai acontecer na nossa cidade ou no nosso país. É só ler um pouquinho da história, a gente percebe quão profundas são as raízes da corrupção brasileira, histórica. Você está querendo dizer para mim que ela é mais poderosa do que o poder do Evangelho? Não, né? Não. Não é isso que você quer dizer. O que transforma o Rio de Janeiro é o poder do Evangelho. Por isso nós, como justos, temos que viver como tal e testemunhar o Evangelho de Jesus nessa cidade. Quero concluir. Spire, o autor do livro O Povo de Deus, ele coloca duas frases que eu queria destacar. Conforme debatido nas pesquisas acadêmicas, o ambiente das igrejas evangélicas no Brasil estimula a disciplina pessoal e a resiliência dos fiéis, promove a cultura do empreendedorismo, fortalece a atuação protetora de redes e ajuda mútua e incentiva a instrução profissional dos seus membros. Um sociólogo americano, David Smith, ele diz, olha só essa frase: se o povo de qualquer lugar pudesse simplesmente se decidir a crer, as consequências seriam imensas. Poucos ficariam deprimidos, os conflitos familiares se resolveriam, o crime e a violência teriam fim e a baixa autoestima seria coisa do passado. Isso aqui é um sociólogo falando. Não é um pastor nem um teólogo e nem alguém de dentro da igreja. São as pedras dizendo que o que vai transformar a sociedade é o nosso relacionamento com Deus, como já tem transformado o nosso país, como já tem transformado a nossa vida, a nossa família e milhares de famílias espalhadas pela nossa nação. Que ao sairmos dessas portas, possamos alegrar a cidade do Rio de Janeiro, porque o que nós temos é muito maior do que o sambódromo pode oferecer. O que nós temos é muito mais impactante do que os vários centros de entretenimentos culturais da cidade também têm para a sua população. O que nós temos é uma alegria que vem de dentro para fora, e que não depende das circunstâncias, nem mesmo a pandemia é capaz de tirá-la. Podem fechar tudo, até a igreja, mas jamais fecharão a fonte de paz, de vida e de alegria que jorra no nosso coração, Jesus Cristo nosso Senhor. A cidade do Rio de Janeiro precisa descobrir isso, e nós somos os enviados por Jesus para contar essa boa nova. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, porque nós fomos chamados pelo Senhor para testemunharmos o Teu Evangelho nessa cidade. No bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos, há júbilo. Meu Deus, todas as instituições públicas, todas as empresas, toda a rede de comércio, todos os bairros dessa cidade têm justos espalhados. Em todos os lugares nós estamos, nas academias, nos centros de pesquisa. Oh Deus, obrigado, porque nós temos o privilégio de viver numa cidade tão linda, numa cidade que oferece coisas tão maravilhosas. Mas às vezes, Deus, ao olharmos para essa cidade, a gente vê o contraste da tristeza, do abatimento, por causa de tantas tragédias, tantas dificuldades que enfrentamos. Mas nos ajude a entender a nossa posição de homens e mulheres que devem carregar, dia após dia, a responsabilidade de uma ética, de uma moral irrepreensível. Pessoas honestas, pessoas que promovem o bem,
pessoas que amam, pessoas que falam a verdade, pessoas que não andam na penumbra, pessoas que não andam pela zona cinzenta. Oh Deus, somos o povo da luz e precisamos resplandecer a tua luz nessa cidade. Abençoe a igreja da Gávea, Deus, para que ela continue a sua missão, renovada e capacitada pelo poder do teu Santo Espírito. Essa é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém.